Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sonic, TV 247, TVT, Nocaute, DCM, etc, etc. Sejam bem-vindos. Segunda-feira, 29 de julho de 2019, dia em que Bolsonaro colocou a tortura na ordem do dia. Bolsonaro teve a infeliz ideia, a cruel, a horrenda, abominável ideia de dizer ao presidente da OAB que sabia como seu pai foi executado. Seu pai foi executado na ditadura. O pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, que representa 1 milhão de advogados, há 1 milhão de advogados no Brasil. Antônio Mário de Souza, boa tarde. Suelimar Alves, a primeira hoje, palmas para a Suelimar. A primeira a chegar hoje, que eu nunca tenho horário. Eu começo numa hora sempre imprevisível. A Suelimar Alves foi a primeira hoje. Como eu estava falando, Bolsonaro falando a respeito da crítica da OAB, Marisete Ferreira, boa tarde. A decisão de Moro de grampear os advogados do Lula. Bolsonaro disse que sabia, como o pai de Felipe Santa Cruz foi executado pela ditadura. E disse também que o pai do presidente da OAB fazia parte da AP, que era um grupo sanguinário. Não era. A AP era um grupo que não fez parte da luta armada. Era formada por religiosos pacifistas, não pegavam em armas. Então, ao dizer ao presidente da OAB, se ele quiser eu posso dizer como foi executado seu pai, o Felipe Santa Cruz imediatamente entrou hoje com uma representação no STF para instar Bolsonaro a contar o que ele sabe sobre a morte do pai dele, que foi assassinado aos 26 anos, em 1974, e segundo relatos, foi incinerado. Ele foi preso no boicote e depois de torturado, seu corpo morto na tortura, seu corpo foi incinerado num forno de uma usina no estado do Rio de Janeiro. Mas oficialmente não há nenhuma oficialização dessa morte. Ele continua constando da lista de desaparecidos. Então, Bolsonaro, tocando no assunto, vai provocar, além de ter cometido crime, apologia à tortura, artigo 287 do Código Penal, apologia à tortura, Bolsonaro está reabrindo o caso Fernando Santa Cruz, porque crime hediondo é imprescritível.
de acordo com a ONU. A ONU já está de olho no Bolsonaro. A OEA também já está de olho no Bolsonaro, como todas as entidades pacifistas e ambientalistas do mundo. O que o Bolsonaro disse hoje, nessa rápida entrevista, ultrapassa todos os limites da civilidade. Todos. Choca o mundo, choca as pessoas decentes. Alguém no século XXI justificar a tortura, defender torturadores, dizer a uma pessoa, se você quiser eu mostro como seu pai acabou. Isso é linguagem de torturador, uma linguagem que eu escutei no doicode. Eu fiquei preso no doicode. Fui preso no dia 4 de setembro de 1973. Uma vez, um dos torturadores, chamado Romualdo, que gostava de se fantasiar com uma toga, ele gostava de bancar o juiz. Ele desceu as celas, que as celas ficavam no quintal e a sala de tortura na parte de cima. Ele, vestindo toga, dirigiu-se à cela das mulheres, que ficava ao lado da minha cela. Eu fiquei na X5. Ao lado da minha cela ficava a cela das mulheres. Ele gritou para uma das presas: hoje eu vou fritar os ovos do seu marido e você vai assistir. É a mesma coisa que o Bolsonaro dizer: se você quiser eu posso te mostrar como seu pai foi executado. Fritar os ovos, evidentemente, significa aplicar choque elétrico nos genitais. Não tem coisa mais abjeta, covarde, pavorosa, horrorosa do que torturar alguém. Bater e aplicar choques numa pessoa nua e amarrada. Não tem coisa mais covarde. E quem admira torturadores é tão covarde quanto o torturador, é tão criminoso quanto o torturador. São crimes imprescritíveis. O caso da execução de Fernando Santa Cruz, aos 26 anos, militante da AP Ação Popular, uma organização que não era de luta armada, vai ser reaberto, vai ser revisto. Esses crimes são imprescritíveis. Na minha prisão, eu passei as primeiras horas eu digo das 6 da manhã, que é a hora que eu fui preso, até a noite. Desde as 6 da manhã até a noite, eu fiquei sentado numa sala, que era uma espécie de sala de triagem, sentado no banco, encapuçado e vestindo pijama com o qual eu fui preso. Nessa situação, certa ocasião, sentaram 2 policiais do meu lado e começaram a me aplicar socos no meu ombro. Eles arrancavam fios dos meus pelos, faziam todo tipo de sacanagens e eu não reagia. Eles ficavam putos com isso, que eu não reagia. Davam um soco na minha cabeça também. Então, depois de passar o dia inteiro sentado nessa situação, eu fui levado para a cela. E essa pessoa que me levou para a cela, eu disse para essa pessoa, quantos anos eu tinha quando fui preso? 24. Essa pessoa que me levou para a cela, eu disse para essa pessoa:
Vocês estão cometendo engano. Eu não pertenço a nenhuma organização. Vocês estão cometendo erro comigo. E ele respondeu: não, você é o hippie da AP, justamente a AP, a mesma do Fernando Santa Cruz. Você é o hippie do AP e nós vamos provar para você que você é o hippie da AP. Ele me levou para a cela, a X5, tinha um colchão de capim no meio da cela, apenas isso, em cima do colchão de capim alguém. Esse cara que me levou para a cela baixou-se então para o preso, acordou, ele estava dormindo, acordou, me mostrou e perguntou se ele me conhecia. Ele disse que não. Então ele falou que nós íamos dormir juntos naquele colchão, que era para a gente se virar e dormir naquele colchão mesmo. E esse preso, o meu companheiro de cela, disse depois para mim que o cara que me levou para a cela era o comandante do DOI-CODE, era o tal Coronel Brilhante Ustra, esse que Bolsonaro homenageou no dia do impeachment da presidente Dilma. A imagem do Bolsonaro junto à comunidade internacional, que já era péssima, junto à comunidade ambiental, já era péssima, agora desceu vários degraus. A imagem dele ficou no lixo e juntamente com ele a imagem de todos nós brasileiros, porque os estrangeiros veem os brasileiros à semelhança de Bolsonaro. Bolsonaro é extrema-direita, um governo de extrema-direita. O Brasil é visto como um país de extrema-direita. E só num país de extrema-direita, um presidente da República traz à baila episódio de tortura, justificando a tortura, sem demonstrar horror quanto à tortura, sem dizer qualquer coisa para repelir esse tipo de prática no futuro. É um presidente que não repudia a tortura em pleno século XXI. Toda a civilização ocidental repudia a tortura. Ele não. Ele usa a tortura como justificativa para fins políticos. Ele denigra as pessoas, ele humilha os outros, ele não tem compaixão, ele não tem alma. É um presidente sem alma, é um presidente abominável. Esgota-se o dicionário de palavras execráveis para qualificar o atual presidente da República. Eu concordo com o Leonardo Atush, que hoje escreveu um Twitter dizendo que está na hora da imprensa começar a chamar Bolsonaro pelo epíteto ditador e não presidente. Eu concordo inteiramente com o Leonardo Atush. Ele é um ditador. Se a Folha de São Paulo chama Nicolás Maduro de ditador, também deve chamar presidente Bolsonaro ditador. Ambos foram eleitos. E se os métodos de Nicolás Maduro são considerados ditatoriais pela Folha de São Paulo, os métodos do Bolsonaro são semelhantes, são tão ditatoriais quanto. A cada dia ele dá mais demonstração de que é mais tirano do que presidente da República. Ele destrói, elimina a cada dia os valores republicanos que durante os últimos 30 anos foram conquistados, foram preservados, e graças a eles o Brasil passou 30 dias de calma, 30 anos de calma, 30 anos de paz, 30 anos de liberdade, 30 anos em que a arte se expressou, em que a cultura pôde evoluir livremente. E esses 30 anos estão agora sendo destruídos
por um presidente que não perde uma oportunidade para ofender, para hostilizar, para dividir o país. A cada dia ele divide o país entre a barbárie e a civilização, entre os que acreditam no futuro e os que querem destruir o presente e o passado. É um presidente que mente a cada dia. É um presidente que ofende, insulta a inteligência, as artes, a cultura, os gays, os índios. Vejam o que está acontecendo com os índios no Amapá, atacados por garimpeiros logo depois de Bolsonaro afirmar que vai liberar as terras indígenas para a exploração de garimpos. Os garimpeiros já se sentiam autorizados a invadir as terras indígenas, a matar. O que vai acontecer com a liberação dos garimpos vai ser o extermínio do meio ambiente. Os rios vão ser mortos pelo mercúrio, e sem os rios morrerão os peixes, e sem os rios morrerá parte da fauna. Essa destruição não será tolerada não só pelos brasileiros, não será tolerada pelo mundo. O mundo já está sabendo quem é Bolsonaro, e o mundo já começa a pressionar Bolsonaro para ele parar de destruir a Amazônia, que não pertence só ao Brasil, pertence à humanidade, é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio da civilização. Ele e esse ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estão sendo apontados como os destruidores da Amazônia. A partir de amanhã, a reabertura do caso Fernando Santa Cruz, com a representação da OAB contra Bolsonaro, vai abrir a oportunidade para debatermos um assunto que o atual governo tenta varrer para debaixo do tapete. Que é sobre as barbáries praticadas pela última ditadura. É para as pessoas que ainda defendem a volta à ditadura saberem o que de fato aconteceu naqueles 20 anos de terror, naqueles 20 anos de escuridão, em que fomos calados, fomos torturados, fomos arrancados de nossas casas, fomos sequestrados, como eu. Quantas milhares de brasileiros foram sequestrados, como eu? Perseguido porque um amigo meu era perseguido, e ele era perseguido porque a irmã dele era militante da ALN, não ele. E por causa disso, ele foi preso, ele foi seguido, ele ia à minha casa e... tivemos um problema de conexão, mas já voltamos com a TV São Miguel e essa questão da reabertura do caso da tortura do Fernando Santa Cruz. Bolsonaro tentou ofender, como de fato ofendeu, e sem querer colocou um tema delicado sobre a mesa, que é o tema da tortura. O Felipe Santa Cruz, por meio da OAB, da qual ele é o presidente, hoje pediu para o STF que obrigasse o presidente Bolsonaro a esclarecer o que sabe sobre o assassinato de Santa Cruz, de Fernando Santa Cruz, o pai de Felipe, em março de 1974. E segundo relatos, foi depois de ser torturado no DOI-CODE, foi incinerado num forno de uma usina de açúcar. Pois bem, Bolsonaro hoje, ao fazer ameaças ao Felipe Santa Cruz, acabou colocando na ordem do dia a questão da tortura, a questão da ditadura, porque agora vai ter que explicar o que ele sabe. Ele virou testemunha de tortura. Tortura é imprescritível. A lei de anistia não cobre os crimes de tortura, de acordo com a ONU. Bolsonaro reabriu uma ferida
que não precisava ser reaberta, né? É uma ferida que sangra há muito tempo. A história tem que ser contada como ela é. E se não for contada agora, será contada mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde aparece a verdade histórica. Mais cedo ou mais tarde, os desaparecimentos serão esclarecidos em todos os detalhes. Bolsonaro, hoje, colocou em debate o desaparecimento de Fernando Santa Cruz. Aonde está Fernando Santa Cruz? O que aconteceu com Fernando Santa Cruz? É verdade que seu corpo foi incinerado num forno de Mozinho de Açúcar? Era assim que a ditadura militar fazia com quem se opunha ao regime? Nem numa guerra se faz isso com prisioneiros. Há um código de guerra que proíbe torturar até mesmo prisioneiros, o que a ditadura militar ignorou, sendo que aqui não houve uma guerra, porque a disparidade das forças era imensa. De um lado, o exército com seus canhões, do outro lado, alguns valentes brasileiros lutando contra o regime opressor. Pouquíssimas armas, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos recursos. A luta era desigual, não era uma guerra. E eles foram tratados como inimigos, eles foram destroçados, foram destruídos. Os guerrilheiros do Araguaia, assassinados, guerrilheiros já rendidos, assim mesmo assassinados da maneira mais torpe, da forma mais abjeta, mais desumana. Tudo que aconteceu na ditadura, as atuais gerações não conhecem, e por não conhecerem, querem que se repita. Esses jovens que pedem intervenção militar, esses jovens que estão apoiando o Brasil na extrema-direita, esses jovens não sabem o que aconteceu na ditadura. Nós tivemos 20 anos de governo de extrema-direita e foi horrível, foi horripilante. Torturas, destruição da cultura, destruição da arte, destruição do jornalismo, destruição da economia brasileira. A ditadura caiu porque a inflação chegou a um ponto estratosférico. A ditadura não conseguia mais controlar a inflação. A ditadura desabou não só porque a população descobriu que havia tortura, mas também porque a penúria tomou conta do país. A inflação ficou incontrolável, a inflação disparou no governo Sarney, mas ela foi plantada durante os governos militares. Bolsonaro vai responder por suas declarações de hoje, não só aqui no Brasil, responder a nós, vai responder aos democratas, vai responder às interpelações internacionais, porque declarações desse tipo, de apoio à tortura, de justificativa da tortura, são repudiadas pelo mundo civilizado. O Brasil não pode ficar fora do mundo ocidental, civilizado, do século XXI. Os brasileiros não merecem uma política externa que atrela nosso país às nações menos evoluídas, mais bárbaras, onde não se respeitam os direitos humanos, onde os mandatários são tiranos, onde a justiça não é imparcial. O Brasil está perigosamente entrando no grupo dos países mais desprezíveis do mundo. Isso é muito ruim em todos os sentidos.
no comercial, no cultural, no social. Os brasileiros, os turistas brasileiros serão comparados a Bolsonaro. Todo turista brasileiro será visto como um Bolsonaro nos outros países. Eu fiquei chocado com essas declarações. Acho que vocês também ficaram chocados. E todos aqueles que acreditam que o Brasil é um país moderno, um país que quer evoluir em paz, cantando e sambando, e rindo, e trabalhando, repudia declarações como essas, declarações indecorosas que rompem com todos os limites da civilidade, da democracia, do relacionamento entre seres humanos. Deploráveis as declarações de hoje de Bolsonaro, o ditador. Não vamos chamá-lo mais de presidente, ele é um ditador e deve ser chamado assim. Muito obrigado a todos por assistir essa transmissão. Os que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam aqui na TV Solnic, peço que compartilhem, visualizem os outros vídeos que estão no arquivo e fiquem atentos às novas transmissões. Vejo todos vocês às 20 horas na TV 247, no Boa Noite 247. Muito obrigado a todos e até lá. Tchau.